Nós estamos trabalhando, começamos o nosso ano falando sobre esperança, né? E a gente tem que entender que esperança não é simplesmente aquele sentimento humano, né, de que eu espero que as coisas sejam melhores. Foi interessante esse culto que nós tivemos aqui, e a Nátia fez a tradução, e no final do culto, o casal que estava vindo participar com a gente, um casal suíço, falou que nós temos duas palavras no francês para essa questão da esperança: espoir e espérance. Espoir é justamente aquela coisa de esperar. Eu espero que as coisas vão ser melhores. Eu espero que agora o novo presidente vai melhorar o país. Você esperou, não é seu caso? Mas isso é só uma expectativa, isso não é esperança. E ela nos falava que a mãe dela sempre falava isso não é esperança, isso é espoir. Esperança, ela é ativa. A esperança, ela produz coisas e nos leva, a mim e a você, a produzirmos coisas, a sermos proativos, sermos reacionários, agirmos porque nós temos uma esperança. E a gente falou bastante sobre isso, né? Lamentações 3:23, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, nesse contexto a gente aprendeu que a esperança, ela não vem no momento em que tudo vai bem. Pelo contrário, a esperança acontece muitas vezes, ela vem muitas vezes nos contextos de luta. E nesse momento que Jeremias escreve o livro de Lamentações, é um momento extremamente duro para ele. É um momento em que o povo estava sofrendo, estava triste, porque já haviam perdido várias lutas, já haviam sofrido várias perdas, mas em meio a todo esse processo, eles tomaram uma atitude. Eles poderiam ter guardado na sua memória as lutas, as perseguições, as pessoas que morreram em batalha, ou eles poderiam guardar na memória aquilo que pode dar esperança. Ou seja, deixar de lado as coisas ruins, entregá-las para o Senhor e guardarmos na nossa memória, no nosso coração, na nossa alma, aquilo que nos motiva, que nos fortalece, que nos renova e que pode nos dar esperança. Esse é um exercício, creio eu, de fé. E é um exercício prático difícil. Por quê? Porque normalmente a gente se lembra das coisas ruins. Mas Deus está nos chamando a gente entender que Ele quer que eu e você cresçamos. Que eu e você aprendamos aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Nós falamos aqui do texto de 1 Coríntios 13, lembram, né? Que Paulo fala da fé, da esperança, do amor, né? Fizemos até uma ponte aqui, lembram-se disso? E isso vai nos levando a entender que Deus quer que eu e você tenhamos um crescimento na palavra, um crescimento em Cristo Jesus. Domingo passado o apóstolo falou aqui para nós sobre esse crescimento. E celebramos aqui a formatura do Manual da Felicidade. Foi um momento gostoso para a gente entender que Deus não quer que eu e você simplesmente estejamos sentados no banco. Mas Deus quer que eu e você ativamente possamos crescer na sua presença, na sua palavra e sermos usados realmente por Deus. Aquilo que a gente falou no início, né? Deus não me chamou a mim e a você simplesmente para estarmos sentados no banco assistindo o culto. Não, eu e você fazemos parte do corpo vivo de Cristo Jesus. No nosso corpo físico humano, não existe nenhum órgão que não faz nada. Não existe nenhum órgão que fica parado e não faz nada. Cada um faz algo, produz algo e é importante para o corpo, né? Já visto quando a gente perde um rim, perde, né, alguma coisa assim, ai meu Deus, e agora, né? Então, Deus quer que eu e você sejamos parte ativa desse corpo. E essa ação, essa parte ativa vai produzir frutos, vai produzir benefícios. E aquilo que o apóstolo tem ministrado a todos nós, né, essa visão de dons e ministérios.
Cada um de nós é chamado, nessa visão de dons e ministérios, a exercer o seu dom, né? Ele tem falado bastante sobre isso com a gente no Manual da Felicidade. Se você não fez ainda está em tempo, né? Dá para fazer ainda a inscrição, não dá, apóstolo? Ainda dá para fazer a segunda parte do manual aí, não perca essa oportunidade. Foi muito bom, realmente. A Nathalie falou isso na ministração e realmente eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo e essa grata bênção que nós temos de estarmos juntos. E é nisso que eu creio. Somos um corpo. Deus chamou o apóstolo com um chamado especial, com uma visão especial, tem colocado uma ministração especial no coração dele, e ele resolveu participar conosco, ministrar a nós, e isso é o corpo de Cristo, termos essa liberdade. Ele me ajuda, eu ajudo, e assim, ambos nos ajudamos, nos fortalecemos, e vivemos em comunhão. E essa comunhão não é estrita somente para uma liderança, mas é para toda a igreja. Eu preciso saber qual é o meu dom, preciso saber qual é o meu lugar e exercer esse dom nesse lugar. Uns são chamados para fazer milagres, outros são chamados para fazer maravilhas, outros são chamados para falar em línguas, outros chamados para interpretar línguas. E assim o corpo vivo de Cristo Jesus está atuando, está presente. Está gerando frutos. E as pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo transformadas, estão sendo vivificadas em Cristo Jesus. Porque o apóstolo tem falado para a gente, né? Esses 5 ministérios é, para a verdade, o processo do ministério, o aperfeiçoamento dos santos. E quem são os santos? Aqueles que torcem para o time lá do Brasil, de São Paulo, né? E os santos, né? Quem são os santos? São aqueles que torcem para os santos, é isso? Não! Nós somos os santos em Cristo Jesus. Você vê a Paulo escrevendo as suas epístolas, suas cartas aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Filipos. E aí todas as pessoas que estão lá em Filipos são perfeitos. É isso, apóstolo? Não. Não, quem estava em Tessalônica, estava em Tessalônica, aí sim, eram perfeitos. Não. O que é esse crescimento em santidade? E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Deus quer que eu e você cresçamos em santidade. Cresçamos dia a dia na palavra de Deus. Cresçamos na sua vontade. Eu tenho que ser diferente do que eu era ontem. Deus tem que continuar ministrando ao meu coração, ao coração do apóstolo, para que a cada dia nós cresçamos. E a cada dia nós possamos ministrar a vida das outras pessoas e ser bênção uns para os outros. O aperfeiçoamento dos santos. É interessante todo esse fato, porque a gente começa a entender que Deus não me chamou simplesmente para estar estático, mas que haja um dinamismo, e haja um aprofundamento na palavra de Deus e um crescimento espiritual na vida de cada um de nós. Deus quer que você e eu produzamos frutos, sejamos bênção uns nas vidas dos outros. E realmente, como corpo de Cristo, façamos diferença na cidade que Deus nos trouxe, no lugar onde você e eu estamos atuando, e ali o Senhor faça o milagre, ali o Senhor faça a restauração, ali haja conversão, ali haja transformação em Cristo Jesus. Stanley Jones foi assim um dos missionários, um dos primeiros missionários dos Estados Unidos, e ele tinha uma visão de igreja como um hospital. Ele entendia que a igreja é como um hospital. Alguns, como no hospital, chegam na emergência, né? E aí quebrou uma perna, quebrou um braço, foi esfaqueado, teve uma parada cardíaca, é emergência. Se não correr e não socorrer aquela pessoa naquele momento, ela vai morrer. Outros estão com uma tosse alérgica e precisam tomar antibiótico, precisam tomar um xarope, precisam tomar um remédio diferente, então ele vai passar pelo médico, vai marcar uma consulta.
Outros precisam fazer aquela coisa da só manutenção, né? Como é que você está, como é que está o seu peso, como é que você está controlando a sua comida, aí faz o teste de colesterol, né? E vai só fazendo a manutenção da saúde ali para ver se está tudo legalzinho, está tudo em ordem. Mas todos precisamos ter esse processo de saúde. Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, só assim, segredo, né? Vou falar até para desligar a câmera, para que nem saiba no YouTube. Não, estou brincando, né? Pastor peca, gente. Apóstolo peca, apóstolo? Desculpa aí. Nós somos pecadores. Nós não vivemos mais do pecado. É isso que a gente aprende, né, no Manual da Felicidade. Nós não vivemos mais escravos do pecado. Porque Deus nos chama a nós crescermos em santidade. O pecado já não tem mais aquele peso, aquele estigma sobre a nossa vida. Porque Cristo Jesus habita em meu e em seu coração, amém? Porque é Cristo Jesus que faz essa transformação dia após dia e vai me libertando da escravidão. E vai me levando a crescer em santidade. Stanley Jones disse uma frase que eu vou deixar aqui para vocês. Se eu quero ser cristão, preciso ser cristão com o consentimento de todo o meu ser. Inteira santificação seria o domínio absoluto de Cristo em minha vida. Não contesto este fato. Minha única objeção é que nossa santificação não é completa. Para ser perfeita, tem que começar com o indivíduo e acompanhá-lo até onde o levarem as suas relações sociais, econômicas, raciais e internacionais. Percebe? Deus quer que eu e você, nos diversos segmentos que nós estamos participando, nós possamos realmente fazer diferença como homens e mulheres de Deus. Não num sentido de religiosidade, eu vou para a igreja Sal da Terra. Não. Eu sou a igreja do Senhor Jesus, e aonde a planta dos meus pés pisar, ali Deus está me chamando a testemunhar e fazer a diferença. Sermos sal nessa terra. Fazermos realmente diferença. E aí você deve fazer diferença no seu trabalho, você deve fazer diferença onde você estuda, você deve fazer diferença para o seu vizinho, você deve fazer diferença para a sua família, você vai fazer diferença nos mais diversos segmentos que Deus chamou a mim e a você para estarmos atuando. Nós falamos aqui, domingo retrasado, sobre esse texto de 1 Coríntios 13, que é um hino ao amor. E é lindo esse texto. E eu falei para vocês, como tarefa para casa, lê o texto todo, lê o capítulo todo. Vocês leram o capítulo todo em casa? Né? A partir do versículo 11, Paulo diz aqui uma coisa que é importantíssima. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Percebe aqui? É uma mudança. Paulo continua: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, conhecerei plenamente, e então conhecerei como também sou conhecido. Paulo fala que há de ter um crescimento e uma mudança na minha vida a cada dia. Quando eu era menino, eu gostava de jogar fubeca. Você jogava fubeca, apóstolo? Bolinha de gude, né? Adorava jogar bolinha de gude. Tinha uma coleção. E era bom nisso, cara. O pessoal ia lá e pá, ganhava. E ainda ficava com a bolinha de gude dos outros. Jogava também, sério? Era bom demais, né?
Mas eu imagino o marmanjão agora, com 50 anos, jogando bolinha de gude na rua. Vai ficar meio estranho, né? Quando era menino, eu gostava de empinar pipa. Gostava de empinar pipa, apóstolo? Era maravilhoso empinar pipa, pegar aquela pipa e botar o acerol. Podia naquela época, não pode mais, né? Aí pegava, cortava a pipa dos outros e fazia aquele processo todo. Mas com 50 anos na cara vai ficar esquisito empinar pipa, né, seu Carlos? Embora quando a gente vai no Rio de Janeiro, tem pessoal aqui do Rio, né? Do Rio, né? Ainda tem, não tem, Marco? Meu tio tem 60 anos e solta pipa. Solta a pipa. Sobe na laje, né? E fica soltando pipa. No Rio de Janeiro a coisa é uma concurso, diferente. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós é que nós temos que ter um crescimento e uma mudança. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, houve uma mudança, houve uma transformação. E Paulo não está somente falando aqui da sua idade cronológica. Ele está falando de um entendimento, uma compreensão. As coisas vão mudando. Antes eu tenho uma visão de mundo, e à medida que eu começo a aprender, a ler, né, compreender as coisas, pessoas que leem se tornam mais cultas, mais bem informadas, né, e elas começam a ter uma visão diferente das coisas. E é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, quando eu cheguei a ser homem, então as coisas mudaram na minha vida. E isso que Paulo está falando aqui deve ser o princípio para cada um de nós. Esse deve ser um projeto para cada um de nós. Todos os dias eu e você temos que aprender coisas novas, temos que crescer, compreender coisas novas e viver o melhor de Deus para a nossa vida. Para isso eu tenho que me abrir. Acontece que muita gente vai para a igreja e continua como um bebê espiritual. Sabe aquela coisa, quando a gente chegava numa igreja, pastor, a gente falava assim, onde você nasceu, né? Aí o pessoal falava assim, eu nasci na igreja. Eu sempre tirava onda depois, nasceu na igreja? Aí conta aí como é que foi, né? E aí o parto foi na igreja, foi no templo? Aí eu falei, não, pastor, você tirou onda com a minha cara? Não, que eu nasci da igreja, é modo de falar, né? Que meu vovô era da igreja, papai era da igreja, né? E eu sou da igreja. E eu não recebo a filiação em Cristo Jesus, em Deus, por hereditariedade. Seu avô era de Jesus, seu pai era de Jesus, mas eu também tenho que ser de Jesus. Eu tenho que ter tido uma experiência pessoal com Jesus. Eu tenho que nascer em Cristo Jesus. E aí você vê pessoas que às vezes estão sentadas no banco, estão sentadas numa igreja há 10, há 20 anos, e você chega perto delas para ver a espiritualidade dessas pessoas, e são como bebês espirituais. Não cresceram. Vamos ver se eu estou certo? Pega outro texto aí, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver se sua espada está enferrujada ou não essa noite. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3 diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está escrevendo isso para quem, gente? Para o pessoal que está fora da igreja, não é isso? Não, está falando do pessoal que está dentro da igreja de Corinto. E o que Paulo está dizendo aqui? Tentei falar com vocês como homens e mulheres espirituais e não pude.
Porque Deus não quer abençoar? Não. Porque Paulo teve um problema de dicção, não conseguia falar? Não. Porque Paulo não sabia falar? Não. Por que Paulo não pôde falar com eles como a homens e mulheres espirituais? Porque eles estavam ainda como carnais. Carnais, dentro da igreja. É interessante esse texto, depois você lê ele inteiro em casa, para ver se o pastor não está falando nenhuma heresia, né? É bom que você lê e comprove tudo isso. Mas Paulo está nos dizendo aqui que existem 3 tipos diferentes dentro da própria igreja. Existe o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que não entregou a sua vida para Jesus. Não teve um encontro com Cristo Jesus, não invocou a Cristo Jesus para ser o Senhor da sua vida ainda. Cristo não participa da sua vida. Ele pode até ir numa igreja, vai lá, visita, né? Como é que é? Batizado, casamento, funeral, né? Mas é natural. Ele não teve ainda essa experiência de colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhe e fale com ele e através dele. É o homem natural. Não tem Cristo ainda na sua plenitude, na sua vida. Paulo nos fala aqui que é um segundo tipo de pessoa, os carnais. Quem é o carnal? Carnal é aquele que vai na igreja. Ele vai na igreja, ele assiste o culto, ele até fala, pastor, hoje não está usando gravata, né? Pastor moderninho, né? Isso aqui, né? O apóstolo também não usa gravata, sabe? Que coisa, hein? No meu tempo não era assim, não. O carnal vai olhar para ver se... nossa, o irmão fulano veio de novo com a mesma camisa. Lá vai o Marco com a camisa de xadrez. Não estou dizendo que é a mesma, não. Ele sempre troca aqui, estou brincando. Mas ele vai olhar, vai, viu, que tinha muita gente hoje na igreja, precisa não estar vindo na igreja, precisa ver como é que está acontecendo aí. É o carnal. O carnal, ele tem uma série de regras, tem uma série de filosofias, tem uma série de críticas. Ele está indo na igreja, mas ele não deixou Cristo Jesus atuar na sua vida ainda. Ele é carnal. Ele ainda está na carne, ele ainda está segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria conclusão, segundo a sua própria opinião, são os seus pré-conceitos. E aí o carnal, infelizmente, o que mais causa problema na igreja, né, pastor? O apóstolo sabe bem disso. Mas Paulo aqui fala dos espirituais também. O terceiro tipo de pessoas é o espiritual. Existem os espirituais são aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que Cristo pode operar na sua vida e através da sua vida abençoar a outros. O espiritual é aquele que está todos os dias, como diz Stanley Jones, querendo crescer em santidade. O espiritual é aquele que ele estuda, ele lê a Bíblia, mas ele lê o jornal, ele lê o livro de filosofia, ele sabe o que está acontecendo na história, ele faz o paralelo entre uma coisa e a outra, ele procura ser um bom testemunho no seu local de trabalho, todo mundo está roubando, ele não rouba, todo mundo está mentindo, ele não mente, né? Ele procura viver uma vida em santidade. É perfeito? Não, ninguém é perfeito. Todos nós pecamos. Se a gente disser assim, que eu não pequei, né? Diz a palavra que eu serei mentiroso. Se disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos pecamos, mas não estamos mais escravos desse pecado. Somos chamados e chamadas a termos uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir de Cristo Jesus, vivenciarmos aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para os meus negócios, para a minha vida profissional. E nisso tudo, as diversas instâncias da minha vida, sejam elas sociais, econômicas, políticas, possam estar sendo alcançadas em Cristo Jesus. Mas interessantemente aqui também, porque Paulo está falando de espirituais, mas existem espirituais e espirituais. Que Paulo disse, tentei vos trazer alimento sólido, mas não pude porque sois carnais, como a
crianças em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Que dentro desse processo, eu e você temos que continuar crescendo em Cristo Jesus. Se eu paro somente, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, não é isso, apóstolo? Pronto, sou salvo. E aí? Não, e aí? Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E aí? Tem que haver algo mais. Tem que crescer na espiritualidade, tem que crescer na palavra, tem que crescer no propósito de Deus. Deus chamou a pessoas com propósitos definidos. E não importa a minha idade, se eu tenho 10, 20, 50, Deus tem um propósito para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Se eu somente aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e não faço mais nada, eu vou voltar a ser carnal. Carnal. E aí a religiosidade que vai estar atuando na minha vida. E aí eu vou ficar preocupado se eu uso roupa tal, se eu uso calça tal, se eu faço A, faço B. E Jesus está olhando para isso assim, eu queria ver a palavra no seu coração. Eu queria ver santidade e transformação na sua vida. E não a roupa que você está usando. O mais importante não é a roupa que você usa, mas aquilo que você fala, aquilo que você pratica. Aquilo que eu já disse aqui, o apóstolo perguntou, né? Não consigo ouvir a sua voz, porque as suas atitudes falam mais alto. As minhas e as suas atitudes têm que falar tão alto, que não importa mais o que nós estamos falando. O nosso testemunho está falando por nós. O nosso testemunho está transformando vidas. Porque é isso que Deus nos chamou a fazermos. Crescermos na palavra e darmos testemunho, fazermos diferença. Não importa quantos somos, importa que nós tenhamos um bom testemunho. De quantas velas precisa para iluminar um ambiente? Uma. Uma já ilumina. Deus pode usar a mim e a você para sermos sal onde nós estivermos. E ali fazermos diferença. Darmos um bom testemunho. E as pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim, você é diferente. Por quê? Porque você está com a Bíblia debaixo do braço, não é isso? Você vai trabalhar com a Bíblia todo dia debaixo do braço, não é assim? Não. Você vai no supermercado com a Bíblia debaixo do braço, não é isso? Não vai comprar carne lá no supermercado com a Bíblia debaixo do braço, não é assim? Não. Mas porque Cristo Jesus habita na minha e na sua vida. Porque essa palavra habita no nosso coração. E está transformando a nossa vida. Então, onde eu for, se eu for na praia, de sunga, chinelo de dedo, né? Saída de banho, né? Jesus também está lá. No chuveiro, tomando banho, né? E eu não tomo banho de roupa. Você toma banho de roupa? Jesus está lá, né? Aonde nós formos, Jesus está e Ele deve fazer a diferença através de mim e de você, pelo nosso testemunho. Mas continuando aí, pega outro texto agora, 1 Coríntios 3, 2, né? Ele continua esse texto, ele fala assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo aqui para nós, então, nesse momento, que eu tenho que deixar de ser carnal, eu tenho que deixar de ser um bebê espiritual, eu tenho que ter um controle, um cuidado com a minha vida em Cristo Jesus. Tem que haver uma qualidade de vida espiritual. Se eu for ler a palavra uma vez por semana, domingo, quando o apóstolo vem aqui, quando eu vou e prego, aí você lê a palavra. Aí quando você vai pegar a Bíblia de novo, só domingo que vem. Fica sem comer uma semana, tá? Fica legal? Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual.
Paulo está dizendo aqui que essa falta de cuidado, essa má espiritualidade, não somente me leva a ser somente um bebê espiritual, me leva a ser carnal. Eu regrido. Eu perco, o ponto. Sabe aquela coisa, se você vai bater o bolo e você perder o ponto, o bolo não vai subir, vai solar, né? Assim, Deus quer que você estejamos consistentemente adorando, servindo o Senhor e constatando que Deus tem um propósito para mim. Então eu tenho que sair diríamos aqui, as fraldas espirituais, né? Tem que deixar de ser bebê espiritual. Tem que crescer em Cristo Jesus. Pega outro texto aí comigo agora. O texto que a gente abriu na abertura. 1 João. Voltamos ao texto que a gente abriu na abertura. 1 João capítulo 2, versículo 12. A gente vê se uma visão é bíblica realmente, se é de propósito de Deus, a gente vai ver em vários textos bíblicos e com pessoas diferentes. Paulo falou sobre nós deixarmos de sermos bebês espirituais, né? Agora, o que diz aqui João? João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João aqui está usando uma linguagem bem simples, assim, bem carinhosa, bem amorosa. João é o apóstolo do amor, né? É o discípulo amado, né? Então ele fala de uma forma carinhosa para cada um de nós. Então ele chama a mim e você de filhinho. E o que é o filhinho, espiritualmente aqui falando? Não é filhinho, não está dando aula para os cordeirinhos de Jesus, né? Ele está dando aula, ele está falando para os adultos, para a igreja, para o corpo de Cristo. Mas ele está chamando um marmanjão de 50 anos de filhinho, né? Ele fala, filhinho, ele diz, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João está dizendo aqui do básico do básico. Eu e você somos perdoados em Cristo Jesus. Por que você vem à igreja? Porque você tem medo de ir para o inferno? Porque você pecou e quer apagar os pecados? Porque a irmã fulana vai estar lá, o irmão ciclano vai estar lá? Porque o pastor usa gravata ou não usa gravata? Por que eu venho à igreja? Porque eu quero adorar a Jesus. Sou obrigado a vir à igreja? Não. Nessa igreja você não é obrigado a nada. A nada, pastor? A nada. Ah, então se eu quiser pecar à vontade, eu posso pecar? Pode. Vai lá, peca à vontade. Você quer viver como Adão? Viva como Adão. Chegou um momento na história que nem Deus suportava mais a geração de Adão, e veio daí o dilúvio. Tinha que acabar com tudo. É assim que você quer viver? Que pena. Então por que nós viemos à igreja? Porque nós queremos agradecer a Deus. Porque nós amamos a Deus. Porque nós entendemos que Deus me amou primeiro. Porque Deus me alcançou e me chamou de filho. Me adotou como filho dele. E isso porque eu era mais bonito que você? Não. Porque Ele ama a mim, a você, a cada um de nós, indistintamente. Não importa a nossa cor, não importa a nossa nacionalidade, não importa a nossa etnia, não importa o nosso credo, não importa de onde a gente vem, para onde a gente vai, de que país nós somos, para que país nós vamos. Deus me ama. Deus te ama. E Deus tem perdoado os nossos pecados em Cristo Jesus. Quando você, a gente adora fazer isso, né, apóstolo? A gente vai apresentar nossos pedidos para Deus.
Aí nós chamamos aqui o apóstolo, chega com a lista dele de pedidos. A lista do apóstolo é sempre maior que a nossa, né? Aí chega com a lista do apóstolo lá, fala, olha, porque o Senhor eu quero isso, o Senhor eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, isso está faltando, o Senhor está vendo essa situação, aquele problema, aquela situação. Deus olha para o apóstolo assim, e por que eu vou te dar isso? Se o apóstolo diz assim, porque eu sou apóstolo. Vai receber apóstolo? Não, porque eu sou pastor. Você olha assim, hã? Quem? Não, porque eu saí da minha terra e eu estou fazendo uma viagem missionária. É isso, apóstolo? Ele vai assim, e? Não, porque eu tenho credencial. Tem gente que mostra da carteirada no Brasil, né? Eu tenho credencial de apóstolo, de pastor. Eu assim, e? Não, porque eu fiz, né, mestrado, doutorado. E ele vai assim, e? O que isso significa para Deus? Nada. Absolutamente nada. E aí o que a gente vai responder para ele? Mas porque eu estou pedindo em nome do teu filho, Jesus. Aí, agora sim, agora estou prestando atenção. Como é que é? Eu faço os meus pedidos em nome de Jesus. Eu peço ao Pai em nome de Jesus. E quando ele ouve a minha oração e a sua oração, diz lá em Apocalipse 5, que ele guarda as nossas orações em incensários de ouro diante do seu trono, né? O que é mais importante quando você vai dar o presente? O papel de presente ou o que está dentro do papel de presente? O que está dentro, né? Se ele põe a sua oração em incensários de ouro, o que é mais importante? O incensário de ouro ou a sua oração? A sua oração. E Deus coleciona a minha e a sua oração e põe diante do altar dele em incensários de ouro? Sim. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E quando eu oro ao Pai em nome do seu Filho, em nome de Jesus, ele acolhe a minha oração, a sua oração. O diabo fica com aquelas historinhas dizendo assim, a sua oração não passou do teto, né? Aí você fala, mentira, capeta, sem vergonha. Mentira sua. Porque Deus está conhecendo a minha oração diante de incensário de ouro, diante do trono dele. Mas Deus vai me acolher em Cristo Jesus. Então qual é a ótica que Jesus está fazendo sobre a minha vida? Ele está mudando tudo. Como Deus está olhando para mim? Através de Cristo Jesus. Se Ele olha para mim, para o apóstolo, são os pecadores. Mas se Ele olhar através de Cristo Jesus, Ele põe aquele óculos, né? Ah, tá bom, agora eu estou entendendo, né? Você está fazendo isso em nome de Jesus. Ah, sim, agora sim, né? Aí Ele põe um óculos lá, agora estou entendendo o que está acontecendo. Deus quer trabalhar em mim, em Cristo Jesus, para que eu e você cresçamos a cada dia e deixemos as fraldas espirituais. Deus tem um propósito claro na minha e na sua vida. Por isso João está dizendo aqui, filhinhos, né? Eu vos escrevo porque vocês já foram perdoados os seus pecados. Deus já perdoou os meus pecados e os seus pecados em Cristo Jesus. Se eu confessar o meu pecado diante de Deus, me diz a palavra, que se eu confessar eu sou perdoado em Cristo Jesus. Sou salvo em Cristo Jesus. Não pode haver dúvida mais no meu coração, porque isso é o bebê espiritual. É o básico do básico. Mas é o que a gente vê na consequência do texto. 1 João capítulo 12, versículo 13, agora... Capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, jovens, primeiro ele falou para filhinhos, agora na parte 2, na parte B do versículo 13, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno.
Então ele fala, olha, o bebê espiritual, ele começa a ter uma compreensão de que ele é salvo em Cristo Jesus, que os seus pecados foram perdoados. Esse é o básico do básico. O bebê, ele precisa ser alimentado todos os dias. Você conhece algum bebê que levanta de madrugada, vai lá na geladeira, abre a caixa de leite lá, esquenta no micro-ondas e bebe? Não, né? O bebê precisa ser alimentado todos os dias. Mas João está falando agora a jovens. Sabe que ele está falando? Porque era a classe dos cordeirinhos de Jesus e agora é a classe dos adolescentes da igreja, é isso? Não, são os mesmos, né? Marmanjões lá de 30, 40, 50, 60 anos de idade. Ele fala, jovens, vós tendes vencido o maligno. Há uma mudança aqui. Ele está dizendo que o bebê ele tem uma concepção de fé, de esperança, de amor, que o bebê ele tem uma vivência em Cristo Jesus e ele precisa ser alimentado e fortalecido a cada dia. O jovem já não precisa mais ser alimentado, né? Aquele jovem que fica sentado lá na sala, fala, mamãe, me traz um copo d'água, né? Misericórdia, né? Levanta e vai buscar. Pelo contrário, eu vou sentar aí e você traz um copo d'água para mim. Não é assim? Jovem, você tem vencido o maligno, está dizendo João aqui para mim e para você. Ele está dizendo que o jovem começou a ter uma vivência em Cristo Jesus, aquilo que ele aprendeu na palavra, agora ele pratica isso na palavra. Ou eu devo ficar sentado no banco esperando a banda passar. Ou eu devo ficar sentado no banco achando que as coisas vão mudar por si só. João está dizendo aqui a mesma coisa que Paulo nos disse. Eu não posso deixar a minha fé, a minha espiritualidade ficar parada, porque ela vai atrofiar. Quem já quebrou o braço aqui alguma vez? Eu já quebrei o braço, já quebrei todos os dedos da mão. Meus dedos são tudo tortos, né? Brincando de skate, né? É assim que dá, né? Subir em muro para pegar manga, né? É bom pra caramba, mas às vezes dá errado, cai, quebra o braço, quebra o dedo, né? Quando você quebrou o braço, ficou lá, naquela época era gesso ainda, né? Olha, isso aí tem que ligar a idade, aposto, né? Era gesso, hoje em dia não usa mais gesso, né? Mas naquela época era gesso. Aí ficava lá 30, 40 dias com o braço engessado, botava tipóia, né? Não dava para tomar banho, né? Nossa, que horror, né? Quando tirava o braço do gesso, como estava o seu braço? Além de fedido, né? Você conseguia pegar um copo d'água e beber assim? Não. Por quê? Porque atrofiou. Perdeu a dinâmica. Perdeu a coordenação motora. Parou de usar, atrofiou. Assim também, a gente encontra pessoas que estão paradas no banco e a fé delas atrofiaram. Foram usadas por Deus, Deus fez milagres na vida delas, através da vida delas fez milagres na vida dos outros, mas elas pararam de viver a fé, pararam de ler a palavra, pararam de vivenciar o milagre de Deus, pararam de deixar-se ser usada por Deus. E é o que acontece com essas pessoas? Atrofiou. Essas pessoas vão vencer o maligno? Não. João está dizendo para mim aqui, para você, que se eu não continuar nessa vivência em Cristo Jesus, eu não vou vencer o maligno. Eu vou ser um bebezão na igreja. Vou ser uma criança espiritual. Vou ser um crente carnal, pior ainda. O jovem espiritual é aquele que deve estar sendo a cada dia alimentado e fortalecido pela palavra e crescendo em Cristo Jesus. O jovem espiritual é aquele que está vivenciando as coisas, está vendo, olha, isso é racional e isso é espiritual. Isso eu combato de uma forma, isso aqui eu oro e repreendo.
Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, é do capeta. Eu tenho que repreender e quebrar em nome de Jesus. Então aí tem que haver quebra de maldição, tem que haver batalha espiritual, tem que haver cura interior, tem que haver libertação. Por quê? Porque eu estou crescendo em Cristo Jesus. Eu estou deixando as fraldas espirituais e eu estou começando a ser um jovem espiritual. E aí eu começo a vencer o maligno. O maligno antes vinha sobre a minha vida, atuava na minha vida e eu recuava. Agora quem tem que recuar? É o maligno. Aonde chega a luz, ele espanca as trevas. As trevas têm que sair. Aonde eu chegar, quem tem que sair? Eu ou o diabo? O diabo. Deus chamou a mim e você para sermos luz nessa terra ou não? Aonde nós formos, Deus vai usar a mim e a você. E aí eu preciso ter credencial de apóstolo, credencial de pastor? Não. Eu preciso ser um jovem espiritual. Eu preciso estar lendo a palavra e crescendo na palavra todos os dias. Eu preciso estar me alimentando do Senhor para que Deus me use e faça diferença. A gente precisa sempre ter um mentor espiritual, né? O pastor também precisa ter, né? O apóstolo vive falando daquele pastor 84 anos, né? Eu já vi os vídeos na internet, é uma benção. E a gente precisa disso. Entender que Deus tem propósito na nossa vida. E nesse propósito a gente entender que Deus quer que eu e você cresçamos. Deixemos de ser meninos. Uma vez eu, ouvindo a história do meu pastor, né, mentor, né, ele disse que estava pregando na igreja, e aí chega uma pessoa e fala assim: pastor, o senhor precisa ir lá na minha casa porque fulano ficou possesso. E ok, quando acabar o culto aqui a gente vai lá. Aguenta aí, vamos lá. Acabou o culto, ele chamou um líder da igreja, presta atenção nisso, pegou um líder da igreja e falou: vamos lá comigo que a gente vai fazer uma batalha espiritual, vamos fazer uma expulsão demoníaca. Quando ele chegou na porta, com o líder da igreja, o diabão lá dentro deu uma gargalhada. Você aqui, justo você. E o pastor olhou assim para trás: o que foi agora? Aí virou para o líder da igreja: você, o pastor sabe que você está cometendo adultério? O pastor sabe que você não está dando dízimo? O pastor sabe que você está fazendo isso, faz aquilo, fazendo... Foi entregando os podres, sabe? Aquela lista, né? Supermercado, né? E o pastor falou: olha, ele pode estar em pecado, mas eu não estou não. Em nome de Jesus você vai sair. Deus quer usar a mim e você para fazermos diferença. Não para sermos carnais na igreja. Não para sermos bebês espirituais. Deus quer nos dar alimento sólido, não leitinho espiritual. Lógico que quando eu estou começando na fé, eu vou precisar de leitinho espiritual. Dar feijoada para uma criança de 2 meses de idade vai matar ela, né? Minha mãe falava que eu, quando tinha 4 meses, 3 meses e meio para 4 meses, ela me dava leite e eu não ficava satisfeito. E aí ela falou, né, com a sogra, aquele negócio todo, né, falou assim: não sei o que fazer. Ela falou assim: dá caldo de feijão. E ela disse que começou a me dar caldo de feijão com 4 meses de idade. Aí o que deu aí, né? Deus quer que eu e você cresçamos na sua palavra e saiamos do leitinho. Tenhamos alimento sólido. Mas tudo no seu tempo, né? Mas João termina aqui, para aqui o texto? Não. Voltando para o texto agora. 1 João capítulo 2, verso 13, agora a primeira parte. Parte A. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. João está falando assim: filhinhos, jovens, pais. Filhinho é o bebê espiritual, ainda precisa ser alimentado, ele depende de outro.
Um bebê espiritual depende de outra pessoa. O jovem já começa a tomar algumas atitudes, começa a fazer algumas coisas. O jovem é arrojado, tem ideias, né? Cheio de, né? Borbulha de ideias, né? Lá em casa, Alessandro e Renato chegam assim, pipocando, assim, calma, vamos jogar. São entusiasmados, né? O que são os pais espirituais? O pai espiritual é aquele que já gerou um filho. Ele está gerando mudanças. Ele está gerando filhos espirituais na fé. É isso que João está dizendo aqui, faz uma distinção para cada um de nós. Existem os filhinhos, existem os jovens e existem os pais espirituais. O pai espiritual é que ele começa a fazer algo diferente. Ele já aprendeu, já foi ministrado, já aprendeu na palavra, e aí ele guarda para ele. Aí vira uma ovelha obesa, né? Sabe muito, mas nunca praticou nada. Não é pai. Pai é aquele que está gerando. Se não gerou, não é pai. Seu Carlos conseguiria ser avô se ele não fosse pai? Não. Eu poderia ser avô se não fui pai? Não. A gente tem que ser pai para chegar a um processo em Cristo Jesus. Deus quer que eu e você cresçamos. O João fala aqui de uma linguagem bem carinhosa e bem fácil para que eu e você entendamos que temos que crescer em espiritualidade. Deus não me chamou, não te chamou, não nos chamou para simplesmente estarmos assentados assistindo o culto e fazendo balé gospel. Não? Agora a líder do grupo fala para a gente bater palma, a gente bate palma. Agora for para ficar de pé e pular, você bate e pula. Agora for para ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Agora vai para a direita, você vai para a direita. Você faz um balé espiritual, né? Mas Deus quer que Cristo esteja atuando na minha vida e na sua vida. E sejamos diferentes. Façamos diferença. Geremos, produzamos frutos. Geremos novas pessoas em Cristo Jesus. Aonde você trabalha não tem aquele seu colega que precisa de Jesus? Aonde você estuda não tem a pessoa que precisa de Jesus? Seu vizinho não precisa de Jesus? Não tem um parente seu que precisa de Jesus? Essa é a nossa ação, essa é a nossa função. Deus quer usar a mim e a você para fazermos essa diferença e gerarmos frutos. Para terminar, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Voltamos a Paulo novamente, que escreve o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao longo decorrido, tendes novamente o quê? Necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor de Hebreus aqui está falando da mesma coisa, percebe? Que nós temos que crescer na palavra, crescermos no propósito de Deus, deixarmos de ser bebês espirituais e nos tornarmos adultos espirituais.
haver uma mudança e uma maturidade cristã. Deus quer me usar, quer usar a você para fazermos diferença, aonde quer que nós sejamos. Cresçamos na sua vontade, na sua palavra. Só que aqui Paulo está dizendo que esses que já deveriam ser mestres, ou seja, já deveriam ser pais espirituais, como é que estão hoje? Bebês espirituais, carnais ainda, precisam de novo do leitinho. Se a gente ficar discutindo batismo, quantidade de água, mais água, menos água, se pode, se não pode, gente, vamos batizar, acabou. Ok? Se a gente ficar discutindo qual era o que Deus usou para fazer lá a vedação da Arca de Noé. Que tipo de piche ele usou lá? Que me interessa isso? Se a gente ficar discutindo a vírgula e esquece o contexto inteiro. Paulo está dizendo aqui, você já deveria ter crescido e ser mestre, e ainda está no leitinho. Consegue comer uma feijoada? Não. Está no leitinho ainda. Uma das igrejas que eu passei, nós tivemos uma experiência muito gostosa, por isso que eu acredito no discipulado. E veio uma pessoa para a nossa igreja, que não era evangélica, não era cristã. Esses são os melhores, não é, apóstolo? Vem e se converte e arrebenta em Cristo Jesus. Mas vieram uma revolução assim fantástica. Ele tinha câncer e foi curado. Foi uma explosão assim tremenda. Entrou na igreja e, sabe, a pessoa que bebe, que quer servir, quer adorar, quer louvar a Deus e, sabe, fica procurando espaço para melhor e mais fazer para o Senhor, porque ele tem o quê? Gratidão a Deus. Ele é obrigado a fazer alguma coisa? Não, mas ele quer fazer, ele quer agradar a Deus, porque ele está vendo que Deus está abençoando a sua vida, a sua casa. E ele, assim, uma explosão assim de fé, em um ano, ele virou líder da igreja. Em um ano, virou um dos líderes da nossa comunidade. E aí tinha alguns na comunidade, cabelo branco, já velhinho, e vieram falar comigo, pastor, o senhor nunca me chamou para liderar um ministério. Eu nunca fui chamado para ser líder da igreja. Fulano de tal entrou ontem e já é líder da igreja. É. Para saber que não é idade, não são os cabelos brancos, não é o tempo de igreja. Eu estou há 30 anos na igreja e está no leitinho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Já deveriam ser mestres, mas ainda está no leitinho. Então a maturidade espiritual não depende da minha idade cronológica, não depende de quantos anos eu estou frequentando a igreja. Depende de eu estudar a palavra, crescer na palavra, viver a palavra, comer a palavra, fortalecer-me na palavra todos os dias, para que eu cresça e não seja mais um bebê espiritual, mas seja um jovem e seja um pai, um mestre espiritual em Cristo Jesus. Eu queria deixar com vocês essa noite justamente isso que Paulo fala aqui, que João fala aqui para todos nós. Nós lemos a partir do versículo 14 de 1 João 2, 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então tem que haver uma mudança na minha vida.
Eu não sou mais regrado pelos valores e pelos conceitos do mundo. Eu sou regrado pela palavra de Deus. Eu faço as coisas para Deus não porque sou obrigado, mas porque eu quero adorar ao meu Deus, eu quero servir ao meu Deus, eu quero ser grato ao meu Deus, eu quero glorificar o meu Deus com a minha vida. E a cada dia que eu vou à palavra, eu aprendo coisas novas, eu começo a praticá-las. E se eu começo a praticá-las, eu começo a produzir frutos. E aonde eu vou passando, eu vou deixando frutos por onde eu vou passando. E as bênçãos vão crescendo. Aonde está uma igreja estática nessa vivência? Em lugar nenhum disso. Deus quer que eu esteja em Cristo Jesus, crescendo a cada dia. Por isso eu preciso me estruturar, aprender a palavra, para crescer espiritualmente, deixar de ser um bebê espiritual. Eu preciso compreender que Deus me salvou, eu sou salvo em Cristo Jesus. Deus me perdoou os pecados. Eu preciso continuar indo à palavra, continuar crescendo na palavra para ser um jovem espiritual. Entender qual é o lugar que Deus me colocou. Nós vamos trabalhar uma visão de dons e ministérios a partir de agora. O apóstolo vai estar nos ministrando, nós vamos estar compartilhando. Eu preciso saber, a visão tem que ser essa, é a pessoa certa, com o dom certo, no lugar certo. Eu tenho que saber qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Qual é o dom que Deus deu a mim para exercer e produzir frutos, e gerar frutos de louvor ao nome do meu Deus. Eu preciso continuar indo à palavra e ser usado por Deus e gerar vidas, gerar novos frutos para o Senhor, ser um pai espiritual, ser uma mãe espiritual. E aí não depende da minha idade, eu posso ser pai aos 18 anos, né? Ou aos 50. Deus quer me usar como pai espiritual, como mãe espiritual para outras pessoas. E não é mais, então, a minha credencial de apóstolo, de pastor, de bispo, de arcebispo, sei lá o quê, né? Não. Sermos homens e mulheres de Deus. Servirmos ao Senhor com alegria. Deus quer usar você, te deu um dom, te deu um talento, para você exercer isso no corpo de Cristo. Nós precisamos de você, você precisa de nós, e ambos precisamos de Cristo Jesus. Ambos precisamos do Senhor nosso Deus. Que a gente possa essa noite entender essa dimensão que Paulo, João, tem ministrado a nós. Nós possamos entender nessa estrutura que Deus quer que eu e você cresçamos na salvação em Cristo Jesus. Cresçamos no propósito de Deus. Cresçamos naquilo que Deus tem para mim e para você. Quem será você daqui a um ano no mundo espiritual? Quem será você daqui a 5 anos no mundo espiritual? Quem será você daqui a 10 anos no mundo espiritual? Vamos pensar que eu e o apóstolo, né, assim, né? Quem será você daqui a 45 anos? Até aí dá para ir, né? Não posso. Deus quer que você continue crescendo espiritualmente em Cristo Jesus e gere frutos. E esses frutos permaneçam e deem louvor ao nome do Senhor Jesus. Quero ter um momento de oração com você e pedir que você feche os seus olhos, abra o seu coração e esteja colocando isso diante do Senhor.